Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a um novo episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 14 de novembro. Joe Biden e Donald Trump encontraram-se na quarta-feira no que é o primeiro passo para a transição de poder, que promete, o ainda presidente, será pacífica. Bem-vindo de volta, disse Biden, sendo logo agradecido por Donald Trump, como podemos ouvir neste pequeno som. Look forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So, welcome back. Teresa, qual a importância deste momento, depois de uma campanha marcada pela polarização e por ataques, e quando certamente muitos norte-americanos ainda têm a memória do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021? O que isto significa é que Joe Biden é um presidente civilizado, é um presidente normal, que respeita as regras da transição de poder e que, portanto, quis fazer tudo como é a tradição democrática nos Estados Unidos. Ainda se chegou a temer que Donald Trump não respondesse ao convite para ir à Casa Branca encontrar-se com ele. Isso não aconteceu. Teve o cuidado o presidente eleito de ter uma postura também de cordialidade em relação ao seu anfitrião. Estiveram muito tempo reunidos, quase 2 horas. As informações que chegam da Casa Branca é que as questões internacionais, nomeadamente a Ucrânia e o Médio Oriente, foram 2 dos temas principais da conversa, mas não sabemos mais nada, naturalmente. Só queria acrescentar que a mulher de Joe Biden, a First Lady norte-americana, a primeira-dama, convidou a futura primeira-dama para um encontro na Casa Branca, como também faz parte da tradição. Aí a resposta foi mais rude. A Melania Trump disse que não comparecia. A Jill Biden foi ter com o presidente Trump, quando ele abandonava a Casa Branca, para lhe entregar uma carta dirigida à mulher, à futura primeira-dama. Portanto, toda esta transição educada, civilizada, pacífica, tem a ver naturalmente com a presença de um presidente civilizado na Casa Branca. Recordo só que em 2021, depois de Biden ter ganho as eleições, Trump não o convidou naturalmente para um encontro na Casa Branca, dado que ele próprio pensava ou dizia publicamente que tinha vencido as eleições e que, portanto, era ele o presidente e não Joe Biden. Carlos, tudo é política, este encontro ontem foi política, os dois juntam uma lareira. Donald Trump em 2021 não teve nada disto com Joe Biden, não vimos nada semelhante. Há aqui uma tentativa dos democratas em certamente marcar a diferença na forma e tentar de certa maneira eles próprios um apaziguamento da sociedade norte-americana. Exato. O presidente Obama já tinha recebido o presidente eleito na Casa Branca, depois da primeira vitória eleitoral de Donald Trump. O presidente Biden faz a mesma coisa, como diz a Teresa, como é normal entre um presidente e um presidente eleito. É assim que se faz. É, de resto, uma obrigação constitucional. Não é apenas um mero protocolo da Casa Branca, é uma obrigação constitucional do presidente garantir
a transição para o seu sucessor. O presidente Obama, o presidente Biden cumpriram a sua obrigação. O presidente Biden, quando cumpre a sua obrigação, obriga-nos a recordar que o presidente Trump não cumpriu a sua obrigação constitucional. Não é uma questão facultativa, nem é uma questão de maneiras. É uma obrigação constitucional. Nós não sabemos como é que vai correr a transição. Já há um número importante de responsáveis do lado da futura administração que estão nomeados, Vamos lá. Nomeadamente aqueles que estão nos cargos mais sensíveis da segurança nacional, mas não é evidente que as coisas corram bem nesta transição, tendo em vista o perfil dos personagens de que nós iremos falar. E pegando em alguns desses nomes, temos, e na parte externa, na parte da política externa, que é aquilo que certamente nós temos que dar muito mais atenção no nosso programa, temos Marco Rubio como possivelmente o secretário de Estado, é o homem que irá substituir Antony Blinken na política externa. Teresa, que mensagem é passada aqui para o exterior? O que é que pode esperar a Ucrânia e o Médio Oriente com esta nomeação? Bom, quando o nome de Marco Rubio e do futuro Conselheiro Nacional de Segurança de Trump, Michael Waltz, foram dos primeiros a ser conhecidos, e houve, digamos assim, diante da expectativa de uma agenda muito extremista do futuro presidente Trump, houve uma sensação de algum alívio. Marco Rubio é, nas classificações que se fazem do círculo próximo de Trump, um falcão, não é o isolacionista. Em 2016, 2015, 2016, foi tão crítico de Trump que conseguiu quase ultrapassar nas críticas as críticas que são feitas a Trump e que foram feitas a Trump durante a campanha eleitoral pelos democratas. Foi um dos primeiros defensores do apoio à Ucrânia quando se iniciou a guerra, criticava Joe Biden por não dar apoio suficiente, mas nos últimos tempos foi-se aproximando da linha MAGA, da linha Trump, na perspectiva de que é urgente para os Estados Unidos acabarem rapidamente com a guerra na Ucrânia e o conflito no Médio Oriente, pela simples razão de que têm de concentrar toda a sua atenção, todo o seu poder na China. Ele é fundamentalmente, ele e Mike Waltz, o novo Conselheiro Nacional de Segurança, são dois falcões em relação à China, e isso naturalmente não contraria a visão de Trump em relação ao mundo, mas de alguma maneira também se diz aqui, deste lado do Atlântico, que nem um nem outro aceitarão ou contribuirão pacificamente para uma solução para a Ucrânia que dê muito a ideia da rendição da América à vontade de Putin. Qual vai ser o equilíbrio, não sabemos ainda, mas é este o quadro da escolha quer de Marco Rubio, quer do Conselheiro Nacional de Segurança do próximo presidente. E, Carlos, aqui há outros nomes também na questão da política externa que importa nós pensarmos e falarmos deles. Temos Elise Stefanik, uma republicana que votou contra a certificação da eleição de Joe Biden em 2020. Ela será embaixadora dos Estados Unidos para a ONU. Temos também o nome de Mike Huckabee, que em 2017 ele numa entrevista à CNN disse o seguinte: Israel tem título de propriedade da Judeia e da Samaria, usando deste modo termos bíblicos para a Cisjordânia. Há certas palavras que me recuso a usar, não existe Cisjordânia, é a Judeia e a Samaria, não existe acordo,
são comunidades, são bairros, são cidades, não existe ocupação. Ele é o embaixador que Trump escolheu para Israel. É um pastor evangelista. Exatamente. O que é que Trump quer fazer com nomear estas duas personagens para cargos tão importantes numa altura tão perigosa, digamos assim, tão sensível, no Médio Oriente, por exemplo? Eu queria dar um passo atrás primeiro. Força. São as pessoas que não foram nomeadas, designadamente Mike Pompeo e Nikki Haley. O Mike Pompeo cometeu a imprudência de, há poucos meses, apresentar um plano para a Ucrânia que incluía a entrada da Ucrânia na NATO. E, nesse sentido, concordando com aquilo que a Teresa disse sobre o Marco Rubio, é improvável que a diplomacia do novo secretário de Estado, tal como aliás a do atual, inclua a entrada da Ucrânia na NATO, e essa é cada vez mais uma questão crucial se for possível chegar a uma cessação das hostilidades, a um acordo de cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Outra interpretação que é importante é que no Partido Republicano, no novo Partido Republicano de Trump, a sucessão está definida. O próximo presidente, ou o próximo candidato republicano, é o atual vice-presidente J.D. Vance, e, portanto, trata-se de neutralizar, à partida, candidatos que possam ser rivais de J.D. Vance para a eleição daqui a 4 anos. Insisto neste ponto porque parece bem claro que Donald Trump, que só vai fazer o mandato, vai ser uma espécie de presidente de transição na mudança geracional do Partido Republicano e que tem bem uma estratégia não a 4 anos, mas a 10 ou a 12 anos à frente. Nós estamos perante uma mudança mais funda do que a mera eleição conjuntural de um presidente que, aliás, já foi presidente. Em relação às nomeações, eu queria sublinhar uma coisa, é que as primeiras nomeações são todas de política externa, de segurança e de defesa. É essa a prioridade do presidente eleito, e não a economia nem o comércio. É um sinal muito forte e dentro desses sinais, efetivamente, é preciso sublinhar primeiro que o único embaixador que foi nomeado é o embaixador para Jerusalém ou Tel Aviv, não tenho a certeza onde é que ele se vai instalar, provavelmente Tel Aviv, sendo um pastor evangelista, naturalmente. A nomeação para as Nações Unidas também tem tudo a ver com Israel, porque a questão de Israel está no centro dos debates nas Nações Unidas, e a representante que foi nomeada e que é membro do gabinete, é membro do governo dos Estados Unidos, é também conhecida por ser uma defensora indefectível de Israel. E depois Marco Rubio, o secretário de Estado, o conselheiro de Segurança Nacional são China Hawks, são aqueles que na elite republicana, na elite norte-americana, defendem que os Estados Unidos se têm que concentrar na China. Marco Rubio acaba de publicar há poucas semanas um grande relatório, aliás muito interessante, sobre a China, sobre as relações económicas e comerciais entre os Estados Unidos e a China, também a parte tecnológica, e o Conselheiro de Segurança Nacional, a mesma coisa, publicou no Economist um artigo sobre a China. China, e depois também a nota de rodapé Israel, e num parênteses na nota de rodapé a Ucrânia. A Europa não existe. Teresa, o que é que quer acrescentar sobre estas nomeações que o Carlos ainda não tenha dito? Não, as primeiras nomeações, as de Rubio e Mike Valls, e da própria representante dos Estados Unidos na ONU, e do ministro
do embaixador em Israel provocaram debate, naturalmente, mas não provocaram choque, nem, digamos, suscitaram um escândalo enorme. Isso estava reservado para as nomeações seguintes, que também têm implicações, naturalmente, na política externa norte-americana e na relação dos Estados Unidos com o mundo. A primeira é o secretário da Defesa, que foi recebido como um choque, porque é, como sabemos, um apresentador do programa preferido de Donald Trump na Fox News, que se chama Fox and Friends. É verdade que ele foi militar da Guarda Nacional Americana, no Minnesota, serviu no Afeganistão, serviu no Iraque, subiu à categoria de major, mas não tem qualquer experiência de dirigir a organização ou a instituição maior, mais poderosa, mais difícil de gerir, como é naturalmente o Pentágono, que tem de dirigir 1.300.000 soldados, 2.800.000 funcionários no total, e que é responsável pela segurança no mundo inteiro, de alguma maneira. Foi um choque, mesmo para setores do Partido Republicano, não setores MAGA que acham que tudo o que o Trump faz está bem feito, mas para outros setores, nomeadamente o Senado, e as declarações que o futuro secretário da Defesa, chefe do Pentágono, Exet, fez são verdadeiramente assustadoras. A ideia é sanear todos os chefes da hierarquia militar que são considerados como, segundo as suas próprias palavras, woke. E porquê é que são woke? Porque praticam, vou citá-lo, políticas de diversidade, inclusão das Forças Armadas, declarou que o atual chefe militar das Forças Armadas, chefe máximo, general da Força Aérea, Charles Brown, só foi escolhido por ser negro, disse isto claramente. Trump deu-lhe instruções para que afaste da hierarquia todos aqueles que foram escolhidos por Mark Milley, o anterior chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Americanas, que, como nos lembramos, declarou que Trump era fascista até ao tutano. Portanto, este estilo de choque, de terremoto nas altas hierarquias das Forças Armadas norte-americanas, não é nada que indique que as coisas vão correr bem. Há outro aspecto para o qual muita gente chama a atenção. Trump ameaçou usar o exército para missões de natureza interna. Ora, isso não está previsto na Constituição, nem das regras de funcionamento do exército norte-americano, nomeadamente a perseguição àquilo que ele designa por os seus inimigos internos, ou seja, oposição. Portanto, há aqui uma nebulosa que começa a clarificar-se em relação ao Pentágono, que é vista aqui nos Estados Unidos como altamente preocupante. Há quem diga, só para terminar, que se põe a questão de quer o nomeado para o Pentágono, quer outro caso ainda mais extremo da escolha para o Ministério, o Procurador-Geral que cá é o Ministro da Justiça,
não há certeza que, mesmo com o Senado maioritariamente republicano, não sejam controversas as suas ratificações na Câmara Alta do Congresso. E agora, no tempo que nos falta, vamos ainda olhar para, no fundo, as réplicas que esta eleição tem no contexto europeu, nomeadamente no que diz respeito à ajuda à Ucrânia, pegando aqui em alguns encontros que aconteceram tanto no final da semana passada, já como nesta semana. Queremos ser donos do nosso destino, resumiu o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na reunião da Comunidade Política Europeia, que aconteceu em Budapeste, onde estava o Presidente da Hungria, muito próximo do Vladimir Putin, como nós sabemos. Já nesta semana, Starmer, o Primeiro-Ministro britânico, e Macron estiveram reunidos também em Paris, onde prometeram e sublinharam que continua a ser muito importante o apoio a Kiev. O que é que nós podemos esperar da reação europeia e dos aliados face à eleição de Donald Trump? Carlos, Natalie Tocci, ela escrevia na semana passada que isto podia ser, por exemplo, uma oportunidade para a Europa finalmente, tal como aconteceu durante a pandemia de Covid-19, sair aqui um bocadinho desta sombra onde se encontra e reforçar-se. Foi o contrário que aconteceu. Perante o terremoto, o chanceler alemão decidiu destruir a sua própria coligação. O primeiro-ministro polaco declarou que era preciso reunir os principais dirigentes europeus, a França, a Inglaterra, a Polónia, e deliberadamente pôs de lado a Alemanha. E depois o primeiro-ministro britânico foi ter com o presidente francês. O chanceler alemão estava noutro sítio qualquer. Ninguém sabe onde é que estão os italianos, e os espanhóis também não têm grande importância. Portanto, os dirigentes europeus passaram a semana do terremoto a demonstrar que a unidade europeia é impossível. Teresa? Quando o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, vai participar nas cerimónias do armistício em Paris, com imensos atos simbólicos, como, por exemplo, subir o Champs-Élysées num jipe militar ao lado do presidente Macron. Isto acontece pela primeira vez em 80 anos. A última vez que um primeiro-ministro tinha ido celebrar o armistício a Paris foi em 1944, quase no final da guerra, e foi Winston Churchill, com Charles de Gaulle. Com o Charles de Gaulle, naturalmente. Tinham feito a Primeira Guerra. Exato. E isso, digamos que não podemos negar o gesto simbólico de Steinmeier e Macron. É importante, são as duas principais potências militares europeias, são os dois países habituados à guerra, de alguma maneira, historicamente, estou eu a dizer, não agora, e isso tem algum significado. Mas aquilo que o Carlos disse é, de facto, o sinal mais preocupante. Donald Tusk, o primeiro-ministro polaco, tem uma boa intenção de reunir uma coligação para defender a Ucrânia, mas quando exclui a Alemanha, que é com crise do Scholz ou sem crise do Scholz absolutamente incontornável, está a criar uma linha de atuação que não une, mas que divide. Essa linha de atuação também inclui os nórdicos, que têm tido e os bálticos, têm tido posições muito claras em relação à Ucrânia, mas, naturalmente, há mais sinais de divisão neste momento do que unidade, o que é extremamente preocupante. A Europa é poderosa economicamente, não temos que ter dúvida sobre isso, tem uma oportunidade
de se reforçar politicamente através da sua capacidade militar e não vemos nenhum sinal que aponte nesse sentido, e isso é extremamente preocupante numa altura em que o futuro presidente americano não se preocupa minimamente com a segurança europeia e em que o confronto fundamental vai ser entre os Estados Unidos e a China, e a Europa arrisca-se a passar para ator secundário desta rivalidade internacional, com as consequências todas na segurança, na economia, na política, na diplomacia. E nós temos de terminar agora o nosso programa. Nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado por nos acompanhar. Certamente iremos voltar a falar dos Estados Unidos e das nomeações que estão a acontecer a uma velocidade muito, muito rápida. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.